Olá, caros. Hoje vamos aprender sobre tributação. A primeira coisa que a pessoa chega aqui depois que abre uma empresa, ela quer saber o quê? O que eu vou pagar de imposto? Quanto que eu vou pagar sobre a nota fiscal que eu emito, seja ela de prestação de serviço, de venda ou de industrialização. Essa é a primeira coisa que todo empresário quer saber, o quanto que ele vai ter que desembolsar de imposto. Então vamos lá. Existem 3 formas de tributação de uma empresa. Uma delas é o Simples Nacional, outra é o lucro presumido e a outra o lucro real. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês entendam, tá? Esse é um assunto muito extenso, então vamos tentar, assim, abreviar um pouco a situação. Vamos falar primeiro sobre o Simples Nacional. Quando a pessoa constitui a sua empresa, o Simples Nacional normalmente é o regime que todos escolhem inicialmente. Porém, há situações que o Simples Nacional ele não pode ser escolhido de cara. Por quê? De repente a empresa tem ali no seu CNPJ uma atividade que é impeditiva ao Simples Nacional. Só por essa questão a empresa já não pode ser optante pelo Simples. Ela já teria que escolher um dos outros regimes tributários, que seria ou lucro presumido ou lucro real. Outra situação vai depender muito do faturamento da empresa. Se é uma empresa que já vai começar com um faturamento muito alto, ou às vezes ela tem previsão de estourar esse faturamento até o final do ano, teoricamente eu poderia já optar ela pelo lucro presumido ou lucro real também, tá? O Simples Nacional é uma empresa que pode faturar anualmente até 4.800.000 reais. Isso na parte federal. Já dentro do estado, o limite dela está a 3.600.000. A partir de 3.600.000, ela é obrigada a desenquadrar do Simples Nacional e automaticamente ela passa ter os seus impostos apurados na forma do lucro presumido, na forma do RPA, né? Tanto a parte do Estado como a parte do ISS. Na parte federal, que é relacionada a PIS, COFINS, contribuição social e o imposto de renda, isso ela ainda pode tributar dentro do Simples Nacional até os 4.800.000, correto? Agora, o Simples Nacional ele trabalha também com 5 anexos diferentes. Vamos tentar explicar aqui cada um deles. O anexo 1, para começar, ele é o anexo só para quem faz a parte de comércio, quem tem comércio na atividade. Então, toda atividade comercial está enquadrada no anexo 1. Esse anexo 1, ele começa com a sua tributação em 4%. Para quem faturou nos últimos 12 meses até 180 mil reais. Teoricamente, até 15 mil reais por mês, tá? Então, você começaria pagando sobre 4%, com exceção nos casos quando se tem uma substituição tributária. Quando existe produtos com substituição tributária, essa alíquota ela reduz um pouquinho por conta do desconto do ICMS que você já pagou antecipadamente na compra. Isso é o anexo 1 do Simples Nacional, tá? Isso de forma geral. Tem alguns detalhezinhos diferentes, mas aí o seu contador vai saber aplicá-lo de acordo com cada situação. Já o anexo 2 é relacionado à parte das indústrias. Então, tudo que for indústria, industrialização, vai apurar pelo anexo 2, tá? E o anexo 3, ele é a parte de prestação de serviço, tanto o anexo 3, o anexo 4 ou o anexo 5. Todos eles são relacionados à prestação de serviço. Mas qual que é a diferença entre eles? Entre o anexo 3, 4 e 5? Vamos lá. No anexo 3, ele vai ser enquadrado várias atividades de prestação de serviço, com exceção as do anexo 4 e 5, que eu vou tentar dar uma explicada aqui no 4 e 5, para você entender todas as demais que entrariam no anexo 3, tá? O anexo 4 ele seria assim, o anexo 4 são para aquelas atividades de cessão de mão de obra. Um exemplo clássico aqui, atividades de montagem industrial,
que fazem instalações de equipamentos, que você precisa mandar pessoal para campo para poder desenvolver um serviço. Então, são atividades do anexo 4, onde você faz a cessão de mão de obra para prestar um serviço. Então, quando tem uma cessão de mão de obra, você enquadra ela no anexo 4 e ela tem um diferencial. Apesar dela começar a pagar um imposto de 4,5%, ela também tem que pagar uma contribuição previdenciária em cima da folha de pagamento desses funcionários na porcentagem de 20% a mais, que é o INSS empresa, que vai direto para a Previdência Social. É uma tributação a mais para a empresa por estar enquadrado no anexo 4. Então, não havendo cessão de mão de obra, como exemplo, o serviço de manutenção e reparação, que ele não precisa ser de mão de obra, ele vai para o anexo 3. Já o anexo 5 são aquelas atividades onde ele precisa ter um profissional técnico com registro em conselho, tá? Um exemplo, atividades de engenharia, atividades de arquitetura, clínicas, médicas, onde o médico tem o seu registro, o engenheiro tem o seu registro, contabilidade. Então, tudo aquilo que exige um registro de um conselho, essas atividades mais técnicas, né? Elas estão enquadradas no anexo 5. E começam com uma porcentagem bem alta. Às vezes elas iniciam lá próximo dos 17%. Só que para essas atividades existe uma situação especial. Um exemplo, que é o fator R. O que seria o fator R? Quando a empresa ela pega as despesas delas dos últimos 12 meses, divide pela receita dos últimos 12 meses, se ela achar um índice superior a 0,28%, essa atividade ela pode ser inserida no anexo 3, ela não precisa tributar no anexo 5, tá? É uma peculiaridade do anexo 5 aí. E se esse índice for inferior a 0,28%, aí ela tem que ficar no anexo 5. Então, várias atividades que estão no anexo 5, elas estão sujeitas ao fator R, tá? Que é essa aplicação, essa divisão entre a despesa dos 12 meses e a receita dos últimos 12 meses. Aí você me pergunta, Joaquim, toda despesa pode ser inserida para essa divisão? Não. Essas despesas já são definidas por lei. Quais são elas? São as despesas de prolabore, que o sócio faz retirada, né? A retirada de prolabore, o INSS que o sócio paga, a folha de pagamento de salários dos funcionários, o fundo de garantia recolhida e o CPP, que é a contribuição da Previdência Patronal, que é pago juntamente com o DAS, o documento de arrecadação do Simples. Então, na soma dessas despesas, dividido pelo seu faturamento dos últimos 12 meses, a gente vai encontrar esse índice que eu terminei de falar. Então, essas são as particularidades do Simples Nacional, tanto para quem vai tributar no 5, no 4 ou no terceiro. As demais atividades que não são serviços profissionais ou que não são serviços de cessão de mão de obra, as demais estão enquadradas todas no anexo 3. Esse é o Simples Nacional e normalmente é a atividade, o regime tributário que os contabilistas iniciam uma empresa, ok? Espero ter esclarecido a todos. Muito obrigado.